direto para a palavra aqui. Eu quero ser o mais breve possível. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, continuando esse culto tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado a oportunidade de participar, de fazer. Nesse momento da palavra nós levamos a nossa mente, o nosso coração cativo ao Teu senhorio. Me usa, Pai, como instrumento. Nesse momento eu sou mero coadjuvante. Que o Senhor possa brilhar, Senhor, nesse lugar hoje, que a Sua palavra, Senhor, possa alcançar os corações e possa fazer aquilo que ela foi destinada a fazer nesse dia sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, as minhas limitações. Eu sei e reconheço que eu não sou tão bom assim, por isso me usa segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, Papai, para ser um canal de bênção, para ser, Senhor, uma voz hoje aos corações daqueles que estão clamando, daqueles que estão sedentos, Papai, por mais de Ti. É assim que eu oro, Senhor, entregando a Ti esse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor? Ainda está muito ruim o som ainda, queridos. Deixa eu ver se com outro microfone melhora. Vamos ver. O microfone dos presbíteros, vamos ver se melhora aqui. Som. Liga o som lá do presbítero aqui. Ligou? Som. Alô, som. Qual que é o melhor? Esse ou esse? Esse ficou melhor? Eu sabia que tinha ficado melhor. Isso aqui está calibrado para o nosso pastorzão, daí já viu, né? Aí ele tem tom, tudo diferente, fica agora, ficou bem melhor, até para mim ficou melhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero fazer uma breve reflexão com vocês aqui, e essa reflexão ela tem a ver com o tempo que você viveu, a última estação que eu e você vivemos. E eu quero que você agora faça uma breve reflexão dos momentos difíceis que você passou, mas também dos momentos que Deus te tirou dessa situação difícil e que de Deus de alguma forma sobrenatural fez você vencer, fez você ultrapassar, fez você prosperar, fez você se levantar da ruína. E eu tenho certeza que só por eu falar essas coisas já passou um filme na sua cabeça aqui, sim ou não? Eu tenho certeza absoluta que para muitos de nós esse ano de 2025 foi uma pedreira, né? Porque eu conheço a vida de alguns de vocês e eu sei que muitos tiveram dificuldades na área financeira, na área conjugal, tiveram dificuldades no trabalho, dificuldades com os irmãos, dificuldades com a família, e isso é mais ou menos como chover no molhado. Todo mundo sabe que nós passamos. Eu não preciso ser profeta para dizer que você passou por algum momento difícil, mas a ênfase aqui não é o momento difícil, mas aquilo que Deus fez nesse momento difícil. Você consegue lembrar, sim ou não? Você consegue lembrar que Deus te livrou, que Deus te deu um livramento, que Deus guardou a sua vida, que você ia fazer uma besteira e Deus falou: não, filho, fica aqui, você não tem que fazer besteira nenhuma, eu sou contigo, eu te guardo, eu te protejo, né? Aguenta mais um pouco, fica firme, que daqui a pouco ali na frente as coisas vão se resolver. Quem ouviu essas palavras de Deus que levanta a mão? Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Então eu sei que vocês não gostam, porque eu também não gosto disso. Eu quero que você olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: como você chegou até aqui? Porque eu tenho certeza, queridos, que muitos de nós, a resposta é: eu não sei, pastor. Na verdade eu não sei, eu só sei que eu cheguei de alguma maneira aqui. Alguns chegaram correndo, outros chegaram andando, alguns chegaram rolando, alguns chegaram se arrastando, mas de alguma forma você chegou até aqui, sim ou não? Você chegou até aqui, e não estou falando de forma pejorativa, tá? Não é isso, estou falando de estado de espírito, amém? Glória a Deus. Então eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 3, quem achou já vai dando glória a Deus. Se eu não me engano, a minha versão aqui, queridos, é King James, tá? Pastor, qual que é a diferença? Existem várias versões.
né? A maioria, a que mais a gente está habitual, e que mais usa é NVI. Mas essa é uma tradução que eu gosto muito, é por isso que eu uso muito ela. Então, como eu que vou pregar, então você não tem que nem discutir isso, amém? Sou eu que vou pregar, então eu vou usar a versão que eu quero. Mas eu vou deixar bem claro as coisas para você, amém? 1 Samuel 7,3 diz assim: E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: Se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para o Senhor, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele, então Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal, de Astarote e outros deuses, e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus, o Senhor. E Samuel prosseguiu proclamando: Reuni, pois, todo o Israel em Mispá, para que eu possa interceder por vós perante o Senhor. Reuniram-se em Mispá, tiraram a água e derramaram diante do Senhor, e jejuaram naquele dia e confessaram: pecamos contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. 7. Logo que os filisteus foram informados que os israelitas se haviam reunido em assembleia em Mispá, os príncipes, líderes do povo filisteu, subiram com o objetivo de atacar Israel. Sabendo disso, os filhos de Israel sentiram grande medo dos soldados filisteus. 8. Correram para Samuel e rogaram: não cesses de invocar o nome do Senhor, o nosso Deus, para que Ele nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeirinho ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor pelo povo de Israel. E o Senhor ouviu e respondeu a sua oração. O Senhor ouviu e respondeu a sua oração. Enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os estrondos contra o exército filisteu colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. As forças militares de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até uma certa região localizada abaixo de Bet-car, exterminando-os pelo caminho. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida em Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Even-Haezer ou Ebenezer, que significa rocha do socorro, querendo dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos podem declarar: até aqui nos ajudou o Senhor aqui? Levanta a mão. Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Então o texto base dessa pregação está em 1 Samuel 7,12, que depois de tudo aquilo que aconteceu, de o povo se arrepender, o povo largar a adoração a outros deuses e voltar-se de todo o coração ao Senhor, o único Deus verdadeiro, Deus deu um grande livramento para o povo de Israel. E esse livramento fez com que eles não só vencessem a batalha, mas fez também que eles ganhassem muito território. Porque quando o povo de Israel foi atrás dos filisteus, abatendo os filisteus, eles chegaram até um certo ponto, que a Bíblia chama entre Mispá e Sem. E aí Samuel chegou e falou: é o seguinte, já que vocês expulsaram os inimigos até aqui, pegue uma pedra, levante essa pedra nesse lugar como memorial, para que vocês lembrem que até aqui o Senhor vos ajudou. Amém, igreja? Primeiramente obviamente eu vou ensinar vocês o que é Ebenezer. Ebenezer é uma palavra hebraica que vem de Eben, que significa pedra, e Ezer, que significa ajuda. Se nós fôssemos traduzir para o português literal, seria a pedra de ajuda. Então, como eu já falei, era um marco para lembrar que Deus foi quem deu aquela vitória. Israel estava sendo oprimido pelo povo filisteu durante muito tempo,
mas o povo, ele resolve se voltar para Deus, e quando o povo se volta para Deus, Deus responde, Deus intervém de forma sobrenatural. Começou, a palavra fala lá em Samuel 7,10, que Deus começou a mover os céus com trovões, com relâmpagos. Então quando os filisteus chegaram para atacar Israel, o tempo fechou. Olha para o seu irmão e diga assim: o tempo fechou. O tempo fechou, e eles começaram a ficar apavorados. É como se o céu tivesse, esse termo aqui, tá, queridos, é como se o céu tivesse descido para a terra. Sabe esses dias que nós vivemos aqui na nossa região, que parece que o céu fica tudo escuro e vem aquela tempestade, que todo mundo fica apreensivo, com medo? Mais ou menos isso aqui que aconteceu. E aí o povo começa a sair fora, os filisteus começam a ir embora, não querem mais lutar, eles estão com medo. Só que Israel vai atrás e começa a derrotar um por um daqueles filisteus que tiveram a ousadia de atacar os filhos de Israel, os filhos de Deus, enquanto eles adoravam a Deus. Vocês estão aqui, sim ou não? Então Samuel, queridos, ele faz algo profético aqui. Samuel, ele se levanta, ele manda levantar uma pedra e diz, é o seguinte, ó: todas as vezes que vocês olharem para essa pedra, eu quero que vocês reconheçam que não foi pela força de vocês, mas foi porque Deus os ajudou a chegar até aqui. Nós, como igreja, nós precisamos entender esse grande princípio bíblico, essa chave no mundo espiritual, que quando você olhar para trás da sua vida, você possa reconhecer todos os Ebenezers da vida de vocês, todos os lugares onde Deus os ajudou, vocês, todos os lugares onde que Deus te levantou, todos os lugares onde que Deus pegou você pela mão, mesmo quando você se achava incapacitado, que você achava que não tinha mais jeito, Deus pegou você pela mão e levantou e disse: não, filho, continua, vamos lá, eu estou contigo. Será que eu posso ouvir um amém? Então o memorial, queridos, ele serve para que a gente não se esqueça da bondade de Deus, que Deus já usou conosco. Ebenezer, ele se encaixa numa teologia que a gente chama de teologia da memória. É quando a gente começa a olhar para a nossa vida, a olhar para os ciclos passados e ver, eu só tenho uma certeza no meu coração, é que se eu cheguei até aqui, porque foi Ele que me ajudou, porque por vários momentos na minha vida eu achei que não ia aguentar, por vários momentos na minha vida eu achei que eu não ia suportar. Isso aconteceu comigo várias vezes na minha caminhada. Por vários momentos eu fiquei paralisado diante do adversário. Por vários momentos eu cheguei em circunstâncias que eu não via mais como continuar. Eu olhava para o lado, olhava para o outro, olhava para cima, para baixo. E sabe aqueles momentos, não sei se você já teve essa experiência, de você viver um tempo que parece que a casa está virando de ponta cabeça, e você não escuta mais Deus falar com você. Quem já viveu isso aqui? Você começa a procurar Deus e você não vê, Deus, onde que o Senhor está? E Deus fica em silêncio. Só que como eu já experimentei coisas gloriosas de Deus, como eu já experimentei a bondade de Deus nos ciclos passados, isso me fez lembrar e fez de novo renovar a minha fé, para que eu não desistisse, para que eu não retrocedesse, muito pelo contrário, para que eu pudesse tomar um posicionamento em Deus para continuar. E eu sei o que eu estou falando aqui, queridos, por experiência própria de vida, de quantos de vocês também aqui que já viveram isso. Deuteronômio 8:2 diz assim: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Então nessa temporada que nós estamos iniciando aqui, eu quero que vocês lembrem disso, quero que vocês lembrem dessa palavra de hoje, que vocês possam cumprir o que está dizendo lá em Salmos 103:2, que diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Infelizmente, queridos, nós vivemos uma geração de ingratidão. Deus é bom em todo o tempo conosco, Deus é misericordioso em todo o tempo, mas nós temos a péssima mania de sermos ingratos, porque nós vivemos uma cultura de só receber. A gente quer receber as coisas. Nós, na verdade, a maioria de nós vivemos uma cultura de clientes. Então, quando a nossa expectativa não é suprida de algum aspecto, nós reclamamos,
nós vamos lá no saque, fizemos uma reclamação. Essa é a cultura de hoje. E é por isso que você vê tanta ingratidão muitas vezes no nosso coração. Eu, queridos, por muitas vezes fui ingrato com Deus, mas graças a Deus o Espírito Santo, Ele sempre nos orienta, nos exorta e fala: ô filho, volta. Que ingratidão é essa aí? Você lembra onde você estava? Você lembra daquele lugar onde você estava? Não foi Deus que te tirou daquele lugar? Por que toda essa ingratidão aí? Como que você deixou o espaço no teu coração para que a ingratidão fizesse morada aí dentro? Eu falei: é verdade, Deus, me perdoa. Realmente eu tô deixando que o inimigo tome espaço no meu coração. Então Deus nos chama, queridos, para não esquecer da sua bondade, de tudo aquilo que Ele fez pela sua vida, amém? Deus está nos chamando para não esquecer. Deuteronômio 8:2 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto. Então Deus está falando assim, cara, fortalece a tua fé, porque mesmo que você ande por momentos difíceis, por tempos difíceis, o Senhor vai te fortalecer nesse tempo. Diga amém, igreja. A gente não sabe o futuro, queridos. Eu sei com certeza aquilo que aconteceu comigo, isso eu posso garantir, que o Senhor me fortaleceu quando ninguém mais podia, quando eu achava que estava tudo perdido, quando eu achava que estava tudo de perna para o ar, quando eu achava que não tinha mais esperança, o Senhor me fortaleceu lá. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano, daqui a 10, daqui a 20, eu não sei, mas o que eu sei é que quando eu olho para trás, eu vejo vários memoriais, porque eu aprendi isso aqui muito cedo na minha conversão, que eu precisava levantar memoriais. Todo lugar que Deus me abençoou, todo lugar que Deus tocou a minha vida, todo lugar que Deus fez coisas que o ser humano é incapaz de explicar. Deus fez coisas pela minha vida que eu não sei explicar, irmão. Eu não sei explicar, eu só sei que Ele fez. E uma coisa eu também sei, que não for por merecer, porque se fosse por merecimento, certamente, queridos, eu não estaria aqui. Vocês estão aqui, sim ou não? Que Deus não nos trata segundo nós merecemos, mas nos trata segundo a misericórdia dEle. O padrão que Deus trata a gente é o padrão dEle, não o nosso padrão. Deus não se rebaixa ao nosso padrão e fala assim: você foi um menino malvado, então vem aqui, eu vou te dar uma varada. Deus não se rebaixa a isso. Deus, Ele sempre vai usar como métrica a realidade dEle, a justiça dEle. Amém, igreja? Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Lembrar, queridos, daquilo que o Senhor fez por nós, fortalece a nossa fé, como eu falei aqui. Lamentações 3, 22 e 23 diz assim: a bondade do Senhor é a razão pela qual nós não seremos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Diga glória a Deus. Renovam-se plenamente a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus é fiel, igreja. Se eu posso afirmar algo aqui, Deus é fiel. No meio das mais adversas circunstâncias. E eu sei que você tem as suas também. Quem sabe as suas dores, os seus traumas, são até maiores do que as minhas dores e os meus traumas. Mas eu sei que o Senhor se mantém fiel em todo momento, que o Senhor não abandona os seus filhos. Amém? Salmo 71:11 diz assim: recordarei dos feitos do Senhor e certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Diga glória a Deus. Sabe por que Deus está falando isso conosco, queridos? Porque quando nós levantamos memoriais, nós não corremos o risco de ter uma vida sem esperança. Porque eu não sei você, mas existem momentos da minha vida que eu olho para frente e eu não vejo nada. Eu não consigo prospectar nada. Na verdade, quando eu começo a olhar o cenário, muito pelo contrário, só me gera aflição, dor, sofrimento. Quando eu olho para o presente, eu vejo que Deus está nos sustentando, mas quando eu olho para o passado, eu vejo que Ele é bom em todo momento. Quando eu olho para o passado, eu vejo que Ele nos guardou, que Ele nos sustentou. Quantos de nós que estamos aqui,
tivemos uma caminhada, abortamos essa caminhada por um tempo, voltamos para o caminho do Senhor, e o Senhor tem sido bom. O mesmo amor que Ele te alcançou há 20, há 30 anos atrás, Ele alcançou com esse mesmo amor, Ele estava esperando da mesma forma, né? Só quem já passou por esse processo de reconciliação com Deus, sabe o que eu estou falando. E às vezes vem aquele julgamento, né, no auto-julgamento meu, por que eu abandonei o Senhor lá atrás? Eu devia ter permanecido, eu só perdi tempo. Só que você se depara com um amor que você não explica. Deus fala, pois é, né, cabeção, você deveria ter ficado, mas deixa eu contar uma novidade para você. Você desistiu, mas eu não desisti. E é por isso que o Senhor é Deus, e é por isso que Ele é bom. Josué 4:7 diz assim: essas pedras, elas servirão como memorial para que todos se lembrem do poder do Senhor. Então quem pede, queridos, para que nós possamos guardar os grandes feitos do Senhor sobre a nossa vida, é o próprio Deus. Deus está falando para nós hoje, queridos, se lembre do que eu já fiz, se lembre de quem eu sou, amém? E por que o Senhor está falando por isso? Porque provavelmente, queridos, as próximas fases, as próximas etapas, vai ter também dificuldade, vai também ter desafios. Eu não estou profetizando o caos, não é isso, mas é que circunstâncias difíceis são inerentes à vida, é simples assim. Só que se você está munido, preparado, se você sabe aonde estão os seus memoriais, com certeza você não só vai resistir, não só você vai permanecer, mas também você vai prosperar na presença de Deus, amém? Então lembrar-se, queridos, por isso que eu li aqui 7 versículos sobre lembrar, porque lembrar é um ato espiritual poderoso na vida de um crente. O crente que tem amnésia, queridos, ele vive sempre esperando algo novo acontecer. Ele sempre fica esperando, ele sempre fica com aquela expectativa de algo acontecer. Pastor, pensa na expectativa que eu estou de ganhar na Mega Sena esse ano, pastor, 1 bi, pensa, pastor. Queridos, não vai ganhar. Você sabe que você não vai ganhar. Isso é uma ilusão. Os vencedores já estão marcados. Isso é uma pura ilusão, é para iludir o povo. E sabe o que é mais engraçado de tudo isso? Que o prêmio é de 1 bilhão, certo? O prêmio é de 1 bi, mas a arrecadação já foi 20. E as pessoas acham que elas estão fazendo grande coisa, nutrindo uma expectativa totalmente carnal, fora da realidade de Deus. E na maioria das vezes, queridos, isso só demonstra que os memoriais foram abandonados lá atrás. Você já não confia mais que Deus é capaz de prover. Você já não tem certeza que Deus é capaz de sustentar a tua casa, a tua família. Isso é muito perigoso. É por isso que o Senhor está falando para nós: olhem para trás, lembre-se daquilo que eu já fiz por vocês, amém, igreja? Glória a Deus. Quantos estão entendendo aqui, digam amém. Aleluia. Quando a gente esquece daquilo que o Senhor já fez por nós, ou da onde Deus já nos tirou, queridos, nós começamos a dar espaço, nós começamos a perder, primeiro a gratidão, nós começamos a perder a nossa fé, nós começamos a perder a esperança, nós começamos a perder o ânimo. E quanta gente desanimada nesses dias. Quanta gente desanimada com o casamento, desanimado com Deus, desanimado com o trabalho, desanimado com a igreja, desanimado com o ministério. Quanta gente desanimada, queridos. E isso mostra claramente, esse desânimo revela claramente que os memoriais foram abandonados. Porque aquele que não abandona o memorial, ele tem motivo para se alegrar. Cara, Deus fez coisas extraordinárias por mim lá atrás, e Ele não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Deus não muda, da mesma forma que Ele foi bom lá atrás comigo, Ele será bom comigo agora. Amém? Mas aí você está desanimado. Você está que nem o Didi Mocó, que quer se suicidar, lembra? O Didi Mocó, dos Trapalhões. É assim que se vive a vida.
desanimado, sem esperança. E essas coisas, elas vêm muito por aquilo que a gente tem buscado, queridos, nesse tempo. Você tem buscado a todo momento. Você abre o meu Instagram, é uma bênção. Eu abro o meu Instagram, de cada 20 coisas que aparecem, são 20 coisas sobre política. Eu já estou por aqui já. A minha vontade de pegar o celular e tacar ele longe. Porque você vai pesquisando essas coisas e o miserável da inteligência artificial vai te colocando mais coisas para você ver. E aí você olha, cara, não tem esperança na política. Posso contar uma novidade para você? Desculpa, mas não tem esperança. Não tem. Sabe, estatisticamente, a nossa política, ela só vai ter aquela curvatura de mudança mais ou menos daqui a 30, 35 anos. Quando todos esses políticos que hoje governam o país morrerem. E se levantar uma outra geração que seja mais justa. Desculpa ter que acabar com a tua esperança na política. Quem sabe você tem um político que você ama, mas não vai rolar, irmão. Só que nós fomos chamados para ter esperança, não na circunstância, não nessa terra. O Senhor Jesus já disse que o sistema dessa terra é morto no maligno. É uma bobagem, é uma loucura nós criarmos expectativa nessa terra, queridos. Vocês estão aqui, sim ou não? É uma loucura. Nós fomos chamados para viver a realidade do reino dos céus. Vocês estão aqui, sim ou não? É isso, queridos. Nós não somos mais cidadãos dessa terra. Eu estou acreditando nesses dias que nós precisamos voltar a falar o óbvio na igreja. Nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui, queridos, para fazer a diferença no meio do caos, mas nós não somos daqui. A nossa legislação não é daqui, o nosso reino não é daqui. Não é daqui, que não é. Só que nós ficamos nutrindo expectativa nas coisas. Isso é uma loucura. É uma loucura, entra num lugar que a gente não deveria estar, mas nós estamos, infelizmente. Mas graças a Deus que essa pregação não é só de tragédia, mas também é de esperança. Amém? Lá atrás, queridos, Samuel levantou uma pedra. Mas Deus levantou uma cruz. Ah, queridos, quando eu e você entendermos essa verdade, absorvermos essa verdade, tudo vai mudar na nossa vida. Jesus, queridos, Ele é a pedra viva. Ele é a pedra, como está lá em 1 Pedro 2, Ele é a pedra, ou lá em Salmo 118, fala que Ele é a pedra que os construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular. Jesus, queridos, Ele é a nossa referência. Todo aquele que foi alcançado por Jesus, quando olhar para trás, ele não tem que ver pedra, ele tem que ver Cristo. Vocês estão aqui, sim ou não? Vocês têm que ver Cristo, queridos. Porque eu não sei você, quem me resgatou do charco de lama, de uma vida sem esperança, de uma vida mundana, terrível, foi Ele. E eu tenho certeza que se você está aqui, Ele fez a mesma coisa com você. Então nós precisamos entender que Cristo, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, Ele é o nosso auxiliador, Ele é o fundamento da nossa fé. Ele deve ser a esperança eterna que todos nós viemos a nutrir dentro do nosso coração. Diga amém. Em Romanos 8, 37 diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Diga amém e aplauda o Senhor. Sabe, queridos, Ebenezer diz assim, até aqui. Samuel disse, até aqui nos ajudou o Senhor, mas Jesus declara, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É fundamental, imprescindível, você olhar para os memoriais, olhar onde Cristo te resgatou, tudo aquilo que Cristo fez por nós, por você, mas também nós precisamos entender que Ele não nos abandona, que tudo aquilo que Ele falou a nosso respeito, queridos, vai ser consumado. Na verdade, já está consumado, foi a frase que Ele declarou lá na cruz, já está consumado.
Esses dias eu estava, como você, vendo as notícias, e começou a me vir uma falta de esperança, sabe aquela coisa, você olha para o lado, você não vê a placa de saída em lugar nenhum, sabe? E aí você começa a prospectar, porque não sei como que é a cabeça das mulheres, mas um homem, ele tem o plano A, B, C, D, E, F, G, H, ele já está vendo como que faz para conseguir cidadania paraguaia, comprar terra no Paraguai, é assim, cara, o homem é esse bicho esquisito mesmo, a gente é assim. E eu estava lá, mesmo pensando aflito, daí eu vim para o culto, cheguei aqui no culto, coração apertado, eu falei, Deus, o que será de nós? O que será de nós nesse tempo? Aí o Espírito Santo falou assim, ué, o que será de você o quê? A teu respeito eu já estou resolvido, agora você precisa se resolver dentro de você. Cara, aquilo me trouxe uma sensação de pertencimento tão poderosa. É tipo o teu pai falar assim, cara, o teu respeito, chegar para o seu filho assim, o teu respeito eu já sei, filho, você é meu, você me pertence, o teu futuro me pertence, eu já estou resolvido a teu respeito. Eu falei, Deus, muito obrigado e me perdoa por ser tão cabeção, ficar olhando para as coisas, ao invés de olhar para o Senhor. Então Jesus, queridos, Ele está conosco em todo momento. Ebenezer, queridos, muitas vezes ele aponta para o passado, e glória a Deus por isso, mas Cristo, Ele garante o futuro, e Ele permanece no presente, diga amém. Queridos, o nosso futuro já está garantido, crente. Olha para o seu irmão aí e fala para ele, o teu futuro já está garantido. Aí você pode falar, qual é, pastor? É um futuro glorioso na eternidade, na presença do Deus vivo, queridos. É isso, nós não podemos perder como igreja isso de foco nunca, queridos, porque muitas vezes eu percebo que a gente vive muito com os pés plantados nessa terra, e às vezes nós nos recusamos a olhar para cima. Eu não sei você, queridos, mas eu estou com uma expectativa gigantesca de conhecer o meu Senhor face a face, porque o mundo está chato, eu não sei para você, mas o mundo está chato. Só que é para esse mundo chato que Ele nos envia, que Ele faz com que a gente seja uma bênção naquele lugar. Mas eu já estou do tipo orando que todos os dias para o Senhor voltar já estou nesse nível já. Ô Senhor, volta aí Senhor, não dá mais. Até o dia que Ele ouvir a minha oração, falar, já que você está com pressa, vem então. E sabe o que é mais curioso mesmo de tudo? Você acha que é uma coisa que o crente tem hoje, o crente de hoje tem medo de morrer, cara? É uma coisa impressionante. O crente tem medo de morrer, como se a morte fosse o fim das coisas. A morte é só o começo para nós. Vocês estão aqui, sim ou não? A morte só é o começo. Então não tenha medo da morte. Tenha medo de viver uma vida sem esperança em Deus. Amém? Tenha medo de viver uma vida seca, uma vida sem nenhum tipo de fé, sem nenhum tipo de resposta. Tenha medo de viver, sabe, como se Deus não existisse. Tenha medo de viver um culto vazio, tenha medo de viver uma família sem amor, sem compaixão. Tenha medo de viver uma vida que não revela a grandeza e a glória de Deus. É isso que você precisa, eu e você precisamos temer. Vocês estão aqui, sim ou não? Há muitos anos atrás eu acreditava que Deus media a igreja pela quantidade de pessoas, pela quantidade de dons, pela quantidade de manifestação que essa igreja era capaz de fazer, o impacto que essa igreja era capaz de ter. Só que eu descobri que Deus não mede a igreja assim. Deus mede a igreja pelo caráter dela. Pelo caráter dela, por aquilo que ela manifesta, que revela o reino dos céus. Se é uma igreja justa, se é uma igreja santa, se é uma igreja ataviada, se é o crente que está lá nos negócios, está fazendo as coisas certas, que não está passando a perna nos outros, que está glorificando a Deus no seu trabalho, está fazendo mais daquilo que foi pedido, está orando, está buscando, está tentando se aperfeiçoar, está tentando desenvolver a sua fé. Porque dons e talentos, queridos, o mundo lá fora está cheio.
está cheio de pessoas com 12 talentos maravilhosos. Então nós precisamos entender, queridos, que a nossa esperança tem que estar no Senhor Jesus. Diga, a minha esperança precisa estar no Senhor Jesus. Queridos, o mundo, ele oferece uma esperança frágil, uma esperança efêmera, uma esperança que não se sustenta por muito tempo. Mas Cristo não. Cristo oferece uma esperança que é viva e eterna. Ela oferece uma esperança, Cristo oferece uma esperança que nunca acaba, queridos. É por isso que Jesus ele vai falar o seguinte, ele falou assim, olha, no mundo, eu quero que vocês saibam, vocês terão aflições. Mas não se preocupem, eu venci o mundo. Recebam a minha paz, não é a paz que o mundo pode dar, mas a minha paz. Esses dias, presta atenção aqui que eu estou falando um negócio bem curioso, bem certo. Eu tenho um perfil muito analítico, então eu analiso tudo. Então é do meu perfil. Eu analiso tudo em todo momento. Então eu estou num ambiente, eu estou analisando tudo em todo momento. Então é ruim, porque a minha mente não descansa nunca. E aí eu tive que aprender a descansar em Deus nisso também. E aí eu estou fazendo um estudo sobre o momento geopolítico quando Jesus veio para a Terra. E eu não sei se você sabe, mas Israel estava naquele momento sob o domínio de Roma. Roma, ele estipula várias leis que eram terríveis para o povo de Israel, e só beneficiava Roma. Então eles aumentaram impostos, eles tinham leis esdrúxulas, como o seguinte, olha, se um romano encontrar um judeu, e esse romano está carregando alguma coisa, ele pode chegar para o judeu e obrigar o judeu pela lei a carregar 1 milha suas coisas. É por isso que Jesus fala, né, se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2, lembra que Jesus fala? Que Jesus é diferente. E aí eu analisando e falando assim, cara, e aí Jesus está lá, ele começa a pregar, ele começa a fazer discípulos, mas olha que coisa curiosa, o ambiente político, geopolítica não mudou em nada, muito pelo contrário, só piorou. A presença de Jesus naquele momento causava muita revolta para os governantes e para os poderosos da época. Só que aqueles que receberam Cristo Jesus tiveram a sua vida transformada para sempre. Apesar que todo aquele ambiente que eles estavam vivendo de fome, de escravidão, de tortura, todo aquele ambiente não mudou. Só que algo dentro daqueles discípulos mudou para sempre. E fez com que esses homens se tornassem os grandes heróis da fé, fez que esses homens, eles pagassem com a própria vida pelo amor ao evangelho. Vocês estão aqui, sim ou não, igreja? Então, é uma bobagem nós, como cristãos, achar que as circunstâncias vão mudar. Ah, pastor, mas será que não dá nem um pouquinho de esperança? Queridos, a minha esperança é quando Cristo voltar com o alarido de guerra e botar ordem nesse caos. É a única esperança que eu tenho. Eu não tenho mais esperança em homens, em governo. Eu faço a minha parte como cidadão. Então eu sei muito bem no que eu acredito e no que eu não acredito. Mas eu não tenho mais esperança nessas coisas. Essas coisas são da terra. E enquanto as coisas forem da terra, está sujeito à mão do homem. Enquanto estiver sujeito à mão do homem, está sujeito à corrupção. É por isso que eu escolhi olhar para o alto. É por isso que eu escolhi olhar para o Cristo, porque quando eu olho para trás, eu vejo tudo aquilo que Ele fez, tudo que Ele está fazendo hoje, e tudo aquilo que Ele prometeu fazer no futuro. Eu não preciso mais buscar esperança em lugar nenhum a não ser nele. Eu não sei se você está entendendo essa pregação de hoje, queridos, mas Deus está falando para nós, que a nossa esperança precisa estar nele. A tua esperança não está no teu marido, não está no teu pastor, não está na igreja, a tua esperança está nele. Esses dias vieram me contestar sobre algumas coisas. Ah, pastor, a igreja precisa de um monte de coisa, ela precisa de não sei o que, precisa de não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, na verdade não. A igreja desses dias precisa de um só, que é Cristo Jesus. Que quando essa igreja tiver Cristo Jesus, todas as outras coisas serão resolvidas. Vocês estão aqui, sim ou não? A igreja não precisa de música diferente, não precisa de uma cor diferente, não precisa de um estilo diferente. A igreja não precisa de nada disso, a igreja precisa de Jesus.
Porque uma igreja que tem Jesus, ela muda, ela é diferente. Porque uma pessoa que tem Jesus, ela é diferente. Uma pessoa que tem Jesus, ela não trata o mal com o mal, mas ela trata o mal com o bem. Vocês estão aqui, sim ou não? Lá em Hebreus 6,19 diz assim: e essa é a esperança, é para nós como uma âncora da nossa alma, firme e segura. Qual que é a esperança? A esperança que Jesus ressuscitou dentre os mortos, diga glória a Deus. Também Jesus fala lá em Mateus 28, no 20, no final ele fala assim: eu estarei, é uma promessa que o Senhor fez para a sua igreja, eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Jesus não está falando assim, eu estarei com vocês quando vocês estiverem no culto, eu estarei com vocês quando vocês estiverem reunidos na célula, eu estarei com vocês quando vocês estiverem fazendo uma célula no trabalho de vocês. Não, Jesus está falando que eu estarei com vocês a cada segundo, em todo momento, todos os dias, até a consumação dos séculos. O problema é que nós achamos que o nosso Deus é um Deus de evento, que Deus está preso no evento, que Deus só manifesta no evento, que Deus só é capaz de fazer o milagre no evento. Queridos, nós estamos longe de conhecer o caráter de Deus, porque Deus, queridos, Ele vê você, Ele te vê, e sabe o que é mais interessante? Ele não vê o que você faz, porque tem muita gente que faz obra boa, com a intenção errada. Ele vê o porquê que você está fazendo isso, por isso que Ele vê o porquê que você oferta na igreja, Ele não vê o quanto você oferta, Ele vê o porquê você oferta. É por isso que Ele vê quando você vem aqui limpar a igreja, Ele não vê quanta cadeira você limpou, Ele vê o porquê que você veio. Ele não olha para a célula e fala assim, Ele pega lá o checklist dele e falou, glória a mim mesmo, hoje ele está na célula. Não, Ele não vê. Ele falou assim, Ele olha para dentro de você e fala, você está aí para o teu pastor não encher a tua paciência, é por isso que você está aí. Por isso que o nosso Deus é o Deus que prova os pensamentos e esquadrinha o coração. Isso é um negócio muito interessante, quero dividir com vocês isso. A palavra de Deus fala que o entendimento judaico sobre Deus analisar as nossas intenções, tem a ver não só com o coração, mas tem a ver com o rim. Pastor, o rim? Como? Mas por que eles associam o rim com a intenção? Por que eles falam isso? Cara, porque o coração, não importa se o sangue está bom, se o sangue está ruim, se ele está fino, se ele está grosso, ele vai continuar bombando, ele vai continuar trabalhando. A função dele é o quê? É bater. Mas a função do rim é o quê? É tirar aquilo que é ruim e transformar naquilo que é bom. Vocês estão entendendo, sim ou não? É por isso que o Senhor sabe, queridos. Ele vê o teu coraçãozinho, fala, está vivo. Não, Ele quer saber se você está permitindo que as coisas ruins saiam, para que as coisas boas se manifestem. Estão aqui, sim ou não? Já vou para a reta final aí, tá bom? Sei que vocês estão com calor. Diz assim, João 1,14:1 diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Porque na casa, porque a casa do meu pai há muitas moradas, a gente já sabe essa passagem. O que Jesus está falando, queridos? O que Ele está falando assim, creem, não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Ele está falando assim, não fique ansioso, não fique temeroso, não fique criando uma expectativa, só creia em Deus, Ele está falando, só isso, e creia também em mim, é isso que Jesus está falando. Tem a passagem que Jesus fala sobre o semeador da semente, lembra? Saiu um semeador a semear, e aí algumas sementes caíram na beira da estrada, mas a estrada, como era a terra muito dura, aquela semente não prosperou nada. Daí ele fala, só que daí outras sementes caíram no meio do abrolho. E sabe o que é interessante? Que quando ele fala que cai no meio do abrolho dos espinhos, ele fala que aquela semente não teve força para frutificar, para prosperar, porque essas pessoas, elas tinham algumas coisas, elas eram ansiosas pelo dia, ansiosas pelo aquele momento, pelas circunstâncias, elas estavam ansiosas em ganhar dinheiro, e elas estavam ansiosas de as aflições do mundo
roubaram aquela semente e ela não prosperou. Será que a gente não tem tido o coração muito espinhudo nesses dias? Porque eu não sei você, querido, semente nós temos recebido e sementes boas. Semente nossa, porque aqui não está em jogo a qualidade da semente. Aqui não está em jogo aquilo que o pastor fala. Não, quando a semente que o pastor Jardel prega, essa é a boa semente. Aqui o pastor Andrei prega não é tão boa assim, então ela não é isso. Ele está falando do coração, como que está o nosso coração, queridos? Será que nós não estamos assim aflitos pelas circunstâncias do dia a dia? Será que nós não estamos temorosos pelo futuro? Então a fé verdadeira, queridos, a fé verdadeira, ela se manifesta quando a gente depende totalmente de Deus, mesmo quando a gente não entende tudo. Eu vou repetir, a fé verdadeira, ela se manifesta quando a gente depende totalmente de Deus, mesmo quando a gente não entende tudo. E caminhar por fé é isso. Muitas vezes caminhar por fé é não entender, mas é ir. Caminhar por fé não é você falar, ó Deus, passa o checklist aí, do começo, do meio e do fim, porque senão eu não vou dar passo nenhum. Quando Deus chamou Moisés para dirigir o povo, para guiar o povo, Moisés falou, olha Deus, é o seguinte, ó, eu já vou te dar a letra aqui, se o Senhor não for conosco, eu não dou nenhum passo. É isso, queridos, é isso que nós precisamos fazer. Senhor, eu estou indo para um lugar, vai conosco, vai comigo, e se eu tiver errado, por favor, me corrija. Lá em Provérbios 3:5 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do seu próprio entendimento. Muitos de nós hoje temos fracassado miseravelmente na nossa fé, porque nós temos entendimentos totalmente conturbados da realidade bíblica. Nós achamos que Deus é um Papai Noel espiritual e que Ele tem a obrigação de fazer aquilo que a gente quer. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós devemos nos submeter. Lembra que o povo de Israel fez lá? No tempo de Samuel, o povo estava o quê? Idólatra. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus, o povo que Deus separou, levantando estátua para Astarote, para Baal, para Balins, para um monte de coisa. Aí Samuel é levantado e fala assim, é o seguinte, ó, vocês estão vendo a circunstância que vocês estão vivendo hoje? Se arrependam, abandonem a idolatria e se volte de todo o coração para Deus. E Deus ouviu aquela oração, ouviu a conversão genuína e Deus fez algo sobrenatural. Então nós somos chamados nessa temporada, queridos, para deixar de lado os outros deuses. E você pode falar, pastor, mas eu não tenho Deus nenhum no meu coração, queridos. Comece a pedir para Deus revelar, para ver se não tem. Nós cristãos muitas vezes não temos Deus feito de barro em casa, mas temos deuses que nós levantamos em nosso coração que nos impede de ser inteiro diante de Deus. Às vezes o nosso Deus é uma pessoa, às vezes o nosso Deus é o dinheiro. Na verdade, nos nossos dias hoje, como na época de Jesus, o dinheiro sempre foi, né, uma coisa. O problema não é o dinheiro, o problema é quando você vive só para ganhar dinheiro. Aí é um problema. O dinheiro precisa ser servo do cristão, servo do crente, e não o crente ser servo. É por isso que tem um monte de gente aí, queridos, eu vejo, prosperam financeiramente, é um negócio incrível. Mas aí você vai ver a vida do cara, ele trabalha 20 horas por dia, essa é a vida do cara, olha que bênção que é. Trabalha 20 horas por dia, 7 dias por semana, para dormir toma remédio, para se manter dormindo toma remédio, para acordar toma remédio e para se manter acordado toma remédio. Vocês têm que concordar comigo que isso não é uma vida, sim ou não? Vai ganhar dinheiro, mas essa vela foi acendida para os dois lados, daqui a pouco vai encurtar. Então é bom ter dinheiro, queridos, é bom trabalhar, trabalha e ganha muito dinheiro, mas a hora que você virar escravo do dinheiro, é melhor você rever as tuas prioridades, amém? Vocês estão aqui, sim ou não? Então entregue, queridos, Salmo 37:5, entregue todo o teu caminho ao Senhor e confia nele e no mais ele fará. Entrega o teu caminho para o Senhor, nessa temporada. Deus, eu estou entrando aí em 2026, entrega para o Senhor 2026 já entrega, consagra o Senhor o 2025 que Ele te deu, já pega, fala, Deus, é o seguinte, 2026 vai vir,
mas eu já coloco na tua mão, faz o que o Senhor quer. Quero chamar o pessoal do louvor aqui já. Isaías 26:4 diz assim: confiar no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é o Deus eterno, é a rocha eterna. Sabe o que é mais curioso, queridos? Que as pedras de Ebenezer lá, a pedra Ebenezer que foi colocada em Mispá e Sem, já não existe mais, você pode ir lá procurar, ela não está mais lá. Mas o Senhor permanece o mesmo. O Senhor permanece o mesmo em todo o tempo. Então, enquanto nós não compreendermos essa realidade, não buscar viver essa realidade, vai ficar muito difícil para nós. Quando a gente olha para Jesus, queridos, nós precisamos entender que Jesus, Ele está conosco. Que Jesus, Ele não vem nos visitar. Que Jesus, Ele não vem quando a gente está reunido. Que Jesus não vem quando a gente está orando. Que Jesus não vem quando a gente está adorando. Jesus, Ele está conosco. A nossa vida é culto a Ele. Cada respiração que eu e você temos é um culto a Ele. É isso que nós precisamos entender. Porque se você e eu entendermos isso, a tua vida vai mudar para sempre. Então você não vai mais chegar assim: eu vim aqui adorar a Deus. Não, queridos, você já está em adoração há muito tempo, desde que você entregou a sua vida para Jesus. Só que a adoração de alguns, às vezes é mais intensa, às vezes ou para outros não é tão intensa assim. Mas nós fomos chamados para viver, para adorar a Deus. Amém? E eu quero terminar aqui com uma outra reflexão. Enquanto o pessoal do louvor aqui se ajeita. Quero terminar aqui com outra reflexão. Eu quero que você relembre de novo aonde foi que Deus te ajudou. Você viu claramente, não, isso aí foi Deus. Aonde foi que Deus te ajudou? Quero que você feche seus olhos nesse momento, por favor. Vamos fazer essa reflexão juntos. Aonde é que Deus te ajudou? Qual foi o momento que você estava ali e se fala: Deus, se não fosse o Senhor nesse momento, eu não sei o que seria de mim. Agora que você está visualizando onde Deus te ajudou aí, você consegue reconhecer esses memoriais? Você consegue reconhecer Ele naquele lugar de dificuldade, de dor? E a outra pergunta é: em quem você tem depositado a sua esperança? Porque esperança na Bíblia tem um nome, é Jesus de Nazaré somente. Somente nele nós devemos ter esperança. Não existe outro nome no céu, na terra e nem debaixo da terra que nós devemos depositar a nossa esperança. Nós que fomos salvos por causa do sangue e do sacrifício de Jesus. Eu quero fazer um apelo para vocês hoje, para você que está nos assistindo aqui. Um apelo para nós. Quero fazer um convite hoje aqui para nós. Você que está se sentindo desanimado da vida, está se sentindo cansado, está se sentindo desorientado, está se sentindo oprimido. Esse é o momento que o Espírito Santo quer transformar isso dentro de você e gerar esperança. Você precisa se voltar para Deus nessa temporada. Você está sendo chamado nessa noite para renovar a sua fé, para renovar a sua aliança com o Senhor. E se você é essa pessoa que precisa renovar a tua fé, precisa renovar a tua esperança, se você anda desanimado aí pelos cantos, pelas circunstâncias, pelas dores e pelas aflições, eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Quero interceder por você. Quero colocar diante do Senhor essa circunstância, para que o Senhor mude. Não tenha vergonha, queridos. Não fique receoso. É você e o Senhor. Se você está aí e fala: Senhor, eu quero crer mais, eu quero ter mais fé, eu quero viver mais o teu sobrenatural. Se você é essa pessoa, se coloca de pé. Se você, a pessoa falou: Senhor,
eu consigo visualizar tudo aquilo que o Senhor já fez pela minha vida, e eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor fez. Eu também consigo reconhecer que o Senhor está comigo, mas eu quero ter mais esperança naquilo que está por vir. Eu quero ter mais esperança no Senhor, eu quero ter mais esperança naquilo que o Senhor falou a meu respeito. Eu gostaria que vocês colocassem de pé. Eu tenho uma palavra para você. Se Deus te ajudou até aqui, não vai ser agora que Ele vai te abandonar. Se o Senhor caminhou com você até aqui, não vai ser agora que Ele vai abrir mão da sua vida. E é por isso que eu quero orar por você. Porque lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra, aquele que começou a obra na sua vida, Ele é fiel para cumprir, para completá-la. Por isso eu gostaria que todos se colocassem de pé nesse momento. Que Deus já viu, Deus já sondou seu coração, Deus já sabe da tua intenção nessa noite. Gostaria que todos se colocassem de pé. Nós vamos adorar a Deus aqui, nós temos aí uns minutinhos. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. E aí nós vamos encerrar esse culto, amém? Vamos adorá-lo. Anjos proclamam tua majestade, prostrados aos teus pés, adorando ao Rei. Anjos proclamam tua majestade, prostrados aos teus pés, adorando ao Rei. Se nós te adoramos, Senhor. E terra e céus cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. Aleluia. E sua glória descerá, sobre a terra espalhará, em uma só voz cantando, te entronizando, santo, poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Adore o nome dEle. Santo, poderoso Deus eterno. Você que tem motivo para agradecer, agradeça. E há de vir Louvem. em glória. Anjos proclamam Santo, santo. tua majestade. O Senhor é desejado aqui. Prostrados aos teus pés, adorando ao Rei. Anjos proclamam Aleluia. tua majestade.
terra e céus cantarão uma canção que se ouvirá declarando santo, e sua glória descerá sobre a terra. Sim, Jesus. Uma só voz cantando, te entronizando, poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Santo, poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Aleluia. Sim, Jesus. Aleluia. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Que é e há de vir em glória. Poderoso Deus eterno, que é em glória. Aleluia, Jesus. Estenda sua mão para cá. Pai Santo, contempla, Senhor, essas vidas que estão aqui, essas que vão ouvir, estão ouvindo a sua palavra, papai. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que vivemos em 2025. Eu sei que muitos de nós viveu circunstâncias e dores, papai, que nós não conseguimos nem conceber. Mas também, Senhor, nós temos a certeza que o Senhor estava conosco em todo momento. O Senhor nos guardou, nos protegeu, o Senhor nos sustentou e nos trouxe até aqui. E é por isso que nós declaramos: louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Nós também entendemos, papai, que o Senhor está conosco, que o Senhor não é um Deus de atividade, o Senhor não é um Deus de agenda, o Senhor não é um Deus que simplesmente é Deus de encontro, mas o Senhor é o Deus que habita dentro de cada um de nós. Mas nós também entendemos que o nosso futuro pertence a Ti, Senhor. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos nessa temporada, para que a esperança seja renovada, para que a fé seja acrescentada, Pai, para que nós possamos, como igreja, em nome de Jesus, cumprir com o nosso papel.
Que cada um de nós que está desanimado, que está desesperançado, que cada um de nós, papai, que não enxerga mais razão, um motivo para continuar, que eles possam olhar para Ti nessa temporada e ter a certeza que pelo Senhor vale a pena, que pelo Senhor, pelo Cordeiro de Deus vale a pena entregar tudo que temos e tudo que somos. Que nós possamos nessa temporada que se inicia, papai, render-nos a Ti, a honra, a glória, o louvor que é devido a Teu nome. Que nós possamos consagrar os nossos planos, que nós possamos entregar a Ti desde já 2026, papai. Nós reconhecemos que sem o Senhor não iremos, pai, nessa próxima temporada. Nós queremos entregar a Ti, papai, 2026, queremos entregar a Ti tudo aquilo que vai acontecer. Nós queremos entregar a Ti, papai, a nossa dependência total ao Teu senhorio, ao Teu querer, papai. Que o Senhor faça a Tua vontade, que o Senhor possa acrescentar graça, sabedoria, para que nós possamos conduzir as nossas casas, as nossas famílias, os nossos negócios, os nossos trabalhos, conduzir a Tua igreja, papai, conduzir o Teu reino, conduzir o Teu evangelho, pregando o Teu evangelho aos quatro cantos dessa cidade, nos quatro cantos dessa terra. É assim que nós oramos, nos capacita, amado Espírito Santo, para esse novo ciclo que se inicia. Nós somos gratos por tudo aquilo que vivemos, papai, mas nós sabemos que em Ti são renovadas todas as coisas, em Ti são renovadas todas as coisas, papai. Que seja um tempo de renovação da Sua igreja. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Se você crê, aplaude e exalte ao Senhor, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Que você saia com essa palavra no seu coração, que você possa olhar para trás, ver Cristo, que você possa olhar para o teu lado, veja Cristo, e que você possa olhar para o teu futuro e veja Cristo, amém? Só assim nós teremos capacidade de continuar andando segundo a vontade dEle. Não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão, sem abençoar a vida dele, amém? Estenda sua mão para cá primeiro. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você onde você colocar as plantas dos seus pés. Que aonde você estiver, você possa sentir a presença de Deus se manifestando, se revelando na sua vida e através da sua vida. Que você tenha aí início de semana e uma semana extraordinária. Em nome de Jesus eu declaro sobre você a tua fé fortalecida, a tua esperança renovada, e que você possa, em nome de Jesus, ser um instrumento poderoso na mão de Deus nessa próxima temporada, amém? Deus abençoe vocês, nos vemos aqui na virada no dia 31, às 22 horas, se Deus quiser. Deus abençoe.